ouvida. Quem sabe esta pessoa entrou por essa porta e não consegue falar, mas consegue, meu Senhor, quem sabe, meu Senhor, aleluia, gemer, aleluia, proclamar os serviços, Senhor, entende que é o nosso destino. Deus, e nesta noite, Deus, compartilha o teu nome. Ah, meu Deus, cada um saia daqui, regocijado em ti, e dizendo que só o Senhor Deus, eu comprado e agradecido, quem sabe esta pessoa, meu Deus, ainda está no emprego, mas não está satisfeito, aonde está empregado, Deus, porque a luta é grande, está pedindo para que o Senhor abra a porta de emprego. Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida do teu filho, da tua filha, Senhor. E em nome de Soberano Deus, eterno e amado Pai, nós o glorificamos nesta hora, Senhor, com alegria no coração de saber que a tua presença é neste lugar. E o Senhor atendeu ao clamor do teu povo que, ao sair de sua casa, ansiava, Deus, em chegar à tua casa de oração para ter um momento especial contigo, Senhor, para ter o teu conforto, o teu consolo, um fortalecimento, um renovo, Deus, e até mesmo a tua paz. Sim, esta paz, Senhor, que o mundo não pode nos dar, que em meio a angústias e a tribulações, Senhor, Deus nos fortalece a enfrentarmos este mundo tão vil, tão terrível, mas o Senhor tem fortalecido a tua igreja, tem mantido ela de pé, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nesta noite, Deus. Usa de misericórdia para conosco, Deus, porque somos imperfeitos, a nossa adoração ela é imperfeita, somos falhos, mas nesta noite é um povo que está entregando o seu melhor, Pai. Deus, receba. O Senhor, Deus, é aquele que busca os adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Há um povo assim neste lugar, Senhor. Usa aquele que irá ministrar o ensino nesta noite, por tua misericórdia em nosso favor, para nos abençoar. Seja conosco, eu te peço, Pai bendito e santo. Amém e glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Que Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão em casa. Deus os abençoe. Glória a Jesus. Vou pedir para a irmã Adriana vir louvar a Deus com 2 hinos da harpa cristã. Hoje nós vamos louvar com 2. Amém? Que Deus abençoe. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, porque Ele se faz presente aqui. É só ficar atento e ligado a tudo que Ele vai nos revelar. Através da oração, Deus vai falando conosco, vai nos dirigindo, e o Senhor está aqui. Podem ter certeza disso. Os irmãos que estão em casa também, fiquem ligados, adore a Deus conosco aí. Não fica só assistindo. Irmão da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Desde já louvo a Deus, a vida das irmãs que oraram por mim. Eu continuo orando por mim, pela minha família, para que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 26. Exaltado. Qual glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jardim.
passa doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá esplendores que levem a morte. Ser constante, não pode Satã. O herança do eterna sorte é Jesus o fiel operário. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acomem aqui. Ó, será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem conquistar essa glória pra mim. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus pelo número 4. Glória. Não desanimes, Deus proverá. Deus verá por ti. Sobre as asas te acolherá.
enquanto as irmãs se preparam, que foram pegas de surpresa, com certeza, geralmente na terça-feira nós louvamos apenas com o hino, né? Vamos ler enquanto as irmãs pegam as músicas. Romanos capítulo 8, logo após as irmãs, o irmão Daniel, o operador Daniel, vai estar nos trazendo o ensino da palavra de Deus nesta noite. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu peço aos irmãos que guardem bem este versículo, atentem para o que Paulo está ensinando, né? Lá ele estava combatendo a legalidade, né? O povo legalista que estava querendo obrigar os gentios a tanta circuncisão, questões de alimento, enfim, toda a parte legalista judaica, sendo que Cristo, em que pese não tenha abolido, né? Mas ele cumpriu isso, porque nós não éramos capazes de cumprir. Atenção, irmãos, estou falando da palavra de Deus. O que está acontecendo? E todo espírito de perturbação seja repreendido em nome de Jesus. Aqui é lugar de paz. E na hora da palavra nós temos que ter uma reverência. Eu sei que as irmãs são pegas de surpresa, mas dá para fazer tudo em silêncio, com a permissão que tivermos aí, para que nós pudéssemos meditar. Por quê? Porque às vezes vocês estão sendo atacados e estão desapercebidos. E eu, como pastor dessa igreja, tenho que ensinar vocês e alertar vocês sobre isso. Não aceitem acusações. Uma vez que vocês e eu nos arrependemos de nossos pecados, o Senhor lança no mar do esquecimento e não traz a nossa face novamente. O acusador é o inimigo que acusou Jó, que acusou o profeta Josué, o sacerdote Josué, e nos acusa todos os dias, para que nós não creiamos no poder do sangue de Cristo para a remissão de nossos pecados. Em nome de Jesus está repreendida toda acusação contra a igreja do Senhor Jesus. Eu não aceito, em nome de Jesus Cristo, qualquer acusação contra o povo de Deus, que está sendo atacado todos os dias, pelos ímpios, pelo sistema, pelo mundo, e não bastasse isso, atacado dentro do seio cristão. Então, em nome de Jesus, irmãos, é muito mais sério do que nós pensamos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um motivo de alegria. A nossa vida pregressa, aquilo que nós fizemos no passado, uma vez arrependidos, verdadeiramente encontrando em Cristo a verdade, que nos liberta quando confrontados pela palavra de Deus, arrependidos, deixando todo o pecado para trás, o Senhor nos perdoa. E uma vez perdoados, nenhuma condenação há, porque agora estamos em quem? Em Cristo Jesus. Então sinta-se seguro, sinta-se alegre e se revista das armaduras de Deus nestas batalhas espirituais. Não são carnais, não são contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o principado e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, é uma luta espiritual. E se nós não viermos aqui espiritualmente, se nós não viermos prestar um culto espiritual ao Senhor, como nós vamos crescer e amadurecer espiritualmente? Então nós vamos dar glória a Deus, porque em Cristo Jesus que nós estamos, aqui é uma igreja fiel ao Senhor, que luta todo dia bravamente com os joelhos no chão, todos os dias. Não tem culpa. Não tem acusação contra nós, porque nós estamos em Cristo. Esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Esta igreja é de Cristo Jesus, ela não é minha, não é do pastor, essa não é sua, mas é de Cristo e nós pertencemos à igreja de Cristo, da qual o Graúna faz parte. Então não há nenhuma condenação.
Mas para quem? Para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós somos espirituais, e aqui eu creio em crentes espirituais, não há condenação para as nossas vidas. As irmãs louvam ao Senhor, vamos louvar a Deus também com os dízimos e ofertas, e logo em seguida o pastor Edson vai orar, e o cooperador Daniel vai nos trazer um ensino. Fiel é o Senhor, exaltado o Filho da Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória ao Senhor, toda honra e glória a Ele. Que o nome do Senhor seja exaltado. Adoremos a Deus, conforme convém aos santos fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Deus maravilhoso, fiel é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia!
E Ele estará aqui nesta noite, né? Eu creio que Ele já alegrou o meu coração através do Senhor. O seu também, amém? Orando, que precisa mais de oração. Deixa eu José Maria acabar com o afeto, né? Mas eu creio que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida, a maior riqueza que o homem, que a mulher, que o cristão tem, é essa, é a alegria do Espírito Santo, né, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Davi, ele temeu a Deus, né? Senhor, não retira de mim. Porque a partir do momento que o homem fica sem essa ajuda, ele se considera um derrotado. Mas mesmo que ele esteja passando luta, problema, dificuldade, mas quando ele droga o joelho, ele sabe que esse companheiro fiel, né? Este amigo leal está ao seu lado para consolar. Para isso o nome dele é Consolador. Conselheiros, né? Glória a Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nesta noite Tu seja, Senhor, louvado e glorificado pelo Teu povo que se reúne mais uma vez para junto adorar ao Teu santo nome. Pai, te agradecemos por este ajudador fiel na nossa vida. Nos momentos de incerteza, no momento de angústia, no momento de prova, ou a qualquer momento da nossa vida, sabemos que Ele é o nosso companheiro fiel. E nesta noite eu creio, Senhor, que Tu estás presente no nosso meio, na nossa reunião, para tirar do coração as angústias, para expulsar do coração a dor, a mágoas, tudo aquilo que ofusca o brilho do Teu Santo Espírito nesta noite. Pai, eu creio que através da Tua palavra, que é a única que penetra até a divisão da alma e do Espírito, nesta noite, Tu pode mudar a vida, Tu pode mudar a situação, Tu pode mudar cativeiro, vida espiritual. Talvez alguém chegou aqui triste, cansado, aborrecido pelo dia que passou hoje, mas Tu és, Senhor, o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nesta noite, Senhor, não deixa Teu servo e a Tua serva sair deste lugar com o coração angustiado, porque Tu és o Deus que consola, que renova, que transforma e que toma em nossas mãos e nos ajuda na hora da incerteza, nos momentos tristes. Eu apresento neste momento Teu Filho. Deus, usa nas Tuas mãos e fala conosco para a glória do Teu nome. Amém. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me encontrar a Tua casa. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra-te em qualquer lugar. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Nosso assento, muito obrigado. Aleluia. Estamos pastor aqui. Vou tirar a máscara aqui. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui nesta noite. Deus é bom e as Suas misericórdias não têm fim. Eu sinto o cuidado de
Deus na minha vida e na vida da minha família. Uma noite especial na presença do Senhor, né? Deus sempre nos surpreende. Eu sempre falei para a Leandra que esse hino das irmãs é uma das coisas que eu mais gosto de tocar. Queridos irmãos, eu não gosto muito de me justificar, mas eu creio que seja interessante porque, dada a importância dessa função de hoje, poucos irmãos sabem, mas eu trabalho lá no Pico do Jaraguá. Então é distante, né? Trânsito. Embora hoje eu consegui pegar uma carona, mas teve um acidente lá na Marginal, dificulta muito a nossa chegada. Inclusive, em algumas administrações, ensino dos irmãos anteriores, eu não consegui estar fisicamente presente. Eu acompanhei pela internet, mas hoje eu consegui chegar em cima da hora, os irmãos orem. Meus queridos irmãos, em rápido dos segundos também eu quero trazer uma palavra de agradecimento ao nosso pastor pela confiança, né, e investimento. Isso é uma forma de investir nos obreiros, né? Quando ele nos dá essa oportunidade, ele está investindo. Temos que o pastor Edson não está mais investindo, está colhendo, né? A experiência que o Edson já tem. Mas eu entendo que no meu caso, no caso do Ronaldo, somos bem novos, né? Assim, de idade eu falo, né? Ele é mais experiente que eu, mas de idade, com 30 anos, nós temos essa responsabilidade e é Deus que faz isso e também o nosso pastor que nos confia, nos dá uma oportunidade, né? E, irmãos, ele nos deu um tema, né? A importância da palavra de Deus para o cristão. A palavra de Deus, né? Eu sempre falei lá em casa, quando nós nos encontramos em família, que não há nada mais importante no culto do que a palavra de Deus. Não há nada mais importante no culto do que a palavra de Deus. É importante nós cravarmos essa frase no nosso coração. Não há nada mais importante no culto do que a palavra de Deus. Cantar é maravilhoso, nós acabamos de ter o exemplo, né? Belo louvor, veja só, eu e o Moisés aqui tocando, mas Deus não depende disso, né? O louvor cantado no coração muda o ambiente, né, irmãos? Mas mesmo assim, nada é mais importante do que a palavra de Deus. Não há profecia mais importante que a palavra. Não há revelação mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais importante, meus irmãos. É por isso que o pastor nos chamou a atenção, né? No começo, porque ele estava falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, os mais velhos vão lembrar. O meu pai falava muito isso, que a palavra de Deus, ela fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Eu entendo que tanto ela fechada quanto aberta é a boca de Deus, né? Mas havia esse costume, essa frase no nosso meio, né? A Bíblia aberta é a própria boca de Deus falando. Então, é a importância da palavra de Deus, né? E, obviamente, meus irmãos, quando essa palavra de Deus ela é introduzida no nosso coração, ela não fica parada, né? Como uma semente. Os irmãos lembram daquela parábola do semeador, da semente que caiu entre os pedregulhos, que caiu no caminho? Todas aquelas sementes, irmãos, exceto aquela das aves, elas nasceram. Porque a palavra é como uma semente, onde ela bate, ela nasce. Agora, o cuidado, o zelo de cada um é que vai fazer com que essa palavra germine, né, e floresça. Também é importante lembrar aos irmãos que até mesmo aqueles que um dia estiveram conosco se afastaram do caminho. Um dia eles estiveram aqui
e ouviram a palavra de Deus. E pode ser que eles estejam em qualquer lugar, fora da igreja, lá dentro da sua alma, quando ele passar por um momento de dificuldade, ele vai se lembrar da palavra de Deus que um dia foi pregada aqui. Amém, meus irmãos? E eu falei para o pastor que esse tema é um tema muito extenso e eu ia precisar de 2 terça-feiras, mas na primeira terça-feira vai chegar em cima do horário, eu acho que ele vai querer mais tempo que na outra, né, meu irmão? E a minha esposa falou assim: Daniel, outra terça-feira é fechamento do mês, eu nem sei o que você vai fazer. Mas, irmãos, fiel é o Senhor, fiel é o Senhor, e a palavra dele é digna de toda aceitação. Se eu não estiver aqui, mas Deus não vai deixar a sua igreja sem a palavra dele. Amém, meus irmãos? Então, no livro de Josué, meus irmãos, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, esse foi o tema que nós escolhemos para falar um pouco aos irmãos. Livro de Josué, no capítulo de número 1, versículo de número 8. É importante nós esperarmos os irmãos achar, porque é um culto de ensino, né? Então é bom a gente treina também a habilidade de procurar os versículos, né? Está escrito assim, meus irmãos: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos irmãos, antes de nós aprofundarmos um pouco o tema, é importante lembrar aos irmãos do contexto dessa ocasião, por que Deus estava trazendo essa palavra para Josué. No capítulo 1, Deus se apresenta a Josué e já tem aquela informação pesada, né, para o povo israelita: olha, o meu servo Moisés é morto, então eu preciso que você passe o Jordão com esse povo e eu vou lhe dar a terra que eu prometi a Moisés. E eu já falei aqui outras vezes, meus irmãos, que quando nós vamos substituir, eu já tive o prazer ou desprazer de substituir algum líder, algum coordenador, ou até mesmo na empresa, quando alguém sai, eu vou substituir, que é normal, né? Nos cargos hierárquicos, alguém sai, eu vou substituir. Eu já vivi os dois lados, as duas moedas. Eu tanto substituí alguém que estava tendo dificuldade em fazer aquela função, quanto também substituí alguém que estava indo bem, ela foi promovida porque estava indo bem. E é interessante, meus irmãos, que quando você substitui alguém que estava tendo alguma dificuldade, não estava lidando bem com aquela função, qualquer coisa que você faz é motivo de bênção. Eu tive essa oportunidade de substituir alguém que estava com alguma dificuldade, e eu fazia o básico, meus irmãos, e aquelas frases, né? Agora a coisa vai, agora a coisa anda, agora a coisa está acontecendo. Eu ouvi várias vezes elogios. Por quê? Porque aquela pessoa que estava exercendo a função antes de mim estava tendo alguma dificuldade, e eu, por ter algum conhecimento na área, consegui lidar melhor. Mas eu também vivi o outro lado. Eu fui substituir alguém que tinha um trabalho, que fazia um trabalho com excelência. Meus irmãos, por mais que você faça, sempre alguém ouvia aquela frase: nossa, com fulano não era assim, fulano era diferente. Então, substituir alguém que tem por trabalho a excelência, o que faz o trabalho por excelência, é muito desafiador. Falando isso aos irmãos, imagine o coração de Josué, sabendo que iria substituir Moisés. Será que a gente consegue já? Porque o próprio Deus falando para Miriam e Arão, que eram irmãos de
de Moisés, olha, falando assim, quando eu vou falar com os reis, com os profetas, eu falo através de visões e de sonhos, mas o meu servo Moisés, eu falo cara a cara, de frente a frente. Nós entendemos ao ler a Bíblia Sagrada que talvez Moisés, irmãos, foi o homem que teve mais intimidade com Deus. Quando o povo resolveu se juntar, é porque Deus só fala com Moisés, mas vamos também falar com Deus. Chegou no pé do monte, o monte tremeu, o povo voltou. Não, é melhor deixa que Moisés subia, voltava, o esplendor do seu rosto, tremendo era a intimidade que Moisés tinha, a autoridade que Moisés tinha diante de Deus. Os irmãos lembram daquela passagem que Deus se levanta para destruir o povo, e Deus fala, não, Senhor, não faça isso. Olha, se o Senhor fizer isso, é melhor o Senhor tirar meu nome do livro da vida. Veja que autoridade, né, esse homem tinha diante de Deus. E agora Josué tinha essa missão de substituir Moisés. Esse peso, essa responsabilidade, certamente o colocou em dúvida. Ele teve medo de assumir essa responsabilidade. E eu quero abrir já um parênteses aqui e dizer aos irmãos, não tenha medo de assumir as responsabilidades que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque a obra é dele e ele dará a capacidade necessária para fazer, né? Então tenha essa convicção. Então Deus, preocupado com esse sentimento que havia em Josué, ele vai dar conselhos a Josué. E é interessante, qual é o conselho que Deus dá a Josué? Nós acabamos de ler. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele está falando, olha, não se aparte dos ensinos, dos mandamentos que há na palavra. E os irmãos lembram, né, do versículo 9, que é muito conhecido entre nós. Não te mandei eu, esforça-te, tenha de bom ânimo, não se assuste, não se pase. Por quê? Porque eu sou contigo. Glória a Deus. Então, por que Deus estava falando a Josué que ele não deveria se apartar deste livro? Por que Deus falou assim a Josué? Nesse livro aqui, na lei dos mandamentos, você deve meditar de dia e de noite. Veja, dois motivos. O primeiro está no final do versículo 8. Porque o teu caminho será próspero. Porque está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Josué, você deve meditar de dia e de noite nesse livro, porque o caminho que você vai passar vai ser próspero, você vai ser um conquistador, você vai ser abençoado, Josué, se você meditar nesse livro de dia e de noite. E a segunda coisa que Deus falou para Josué, o motivo pelo qual ele deveria meditar nesse livro de dia e de noite, está no final do versículo também. Ele seria bem sucedido. Em todas as batalhas que Josué ele foi bem sucedido. Era isso que Deus estava dizendo aí. Olha, se você quer ser próspero, se você quer ter o seu caminho próspero, e se você quer ser bem sucedido nessa posição, você precisa meditar no livro da lei de dia e de noite. E é interessante, meus irmãos, que Deus sempre teve essa preocupação desde os primórdios, né? Deus fala através de Moisés que os israelitas deveriam guardar os mandamentos no seu coração e passar os ensinamentos, passar todas as leis para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos passaram para os outros filhos, e assim ia passando a palavra, os ensinamentos de geração a geração. Nós podemos confirmar isso aqui em Deuteronômio, no capítulo número 6, versículo número 1, 2 e 3. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensiná-vos, para que os cumprisseis na terra
a que passais a possuir. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus a teus pais, na terra que emana leite e mel. Então veja que Deus sempre falou a Moisés para que ele ensinasse ao povo, e que o povo ensinasse as leis, ensinasse os estatutos a seus filhos, e assim fosse passando de geração a geração. Isso, irmão, nos traz uma certa preocupação, porque hoje nós reclamamos muito dessa nova geração, não é isso? Os filhos rebeldes, os filhos que não oram, os filhos que não lêem a Bíblia, que não são interessados na obra do Senhor. Mas eu faço uma pergunta aos irmãos: quem está ensinando? O que estamos ensinando aos nossos filhos? Qual é a mensagem que estamos passando para a nossa geração? A geração é mimada? Quem mimou? Essa geração é difícil, mas quem deixou difícil? Aliás, quem trouxe a facilidade? Então, meus irmãos, quando nós observamos, e eu agora mais ainda vendo os nossos adolescentes acompanhando, né? O quão rasos nós somos. E a primeira responsabilidade está nos pais, porque não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. A irmã Elaine aqui, como original, a gente vê eles ensinando ao Estevão, né? E quando foi chegou lá no hospital, o Estevão deu testemunho daquilo que ele aprende em casa. Então, os nossos filhos devem ser alicerçados na palavra de Deus, primeiramente porque nós, os pais, ensinamos ele a palavra de Deus. Pega um dia, olha, eu lembro, meus irmãos, que eu morava a 6 quilômetros da igreja, ali com meu pai, nós íamos andando, ele tinha um problema na perna, e um trajeto de 40 minutos, 45, demorava 1h20, 1h30. E ele era da cidade, pastor, até a nossa casa, falando da Bíblia para mim. Glória a Deus, aleluia. Era o caminho todo falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, e falava disso. Eu aprendi essas histórias quando eu cheguei na escola dominical, eu já sabia, porque meu pai me ensinava. Os nossos hábitos. Minha irmã está aqui, minha mãe. Vivemos o mesmo pai, né? E todo final da tarde, tinha uma casa era de varanda, e ele pegava a Bíblia dele, ele tomava um banho, arrumava lá os animais, ele tinha umas vaquinhas lá, e tomava um banho, ia para a mesa, não ia para a TV, ia para a mesa, e abria a Bíblia e ficava lendo a palavra de Deus. Veja que mensagem meu pai trouxe a mim e a minha irmã. Então, irmãos, essa missão, claro, é da igreja, no contexto geral, mas ela é principalmente dos pais, em passar para os seus filhos o ensino da palavra de Deus. Né? Então, Deus tem essa preocupação, e veja, você que é pai, você que é mãe, e eu em breve espero ser pai também, tenho que ter esse enraizado, que os meus filhos devem aprender a palavra de Deus em primeiro lugar comigo. Vamos chegar lá, viu, irmãos? O Senhor prometeu que prosperaria o seu povo quando eles guardassem os seus mandamentos. Parece que, e aí talvez, eu não sei se os irmãos
terão esse sentimento, mas o sentimento que eu tenho é que a bem-aventurança, a prosperidade, ou seja, o bem-sucedido, ele está totalmente vinculado com a palavra guardada no coração. Veja, Deus prometeu aos israelitas que prosperariam os caminhos dele se eles guardassem a palavra de Deus. E prosperar, que eu digo, não é somente financeiramente, é em tudo. É em tudo. Não tem aonde plantar a planta, onde colocar a planta nos seus pés, ali será teu. É por quê? É porque tem a palavra de Deus chegando ali. E essa palavra faz com que o ambiente muda, o ambiente fique transformado. Porque alguém que carrega a palavra de Deus, o clima é diferente. Porque o coração, a boca fala. Então, se o seu coração está cheio da palavra de Deus, sai a palavra de Deus, sai bênção, sai oração. Aleluia. Então, Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 9, 10 e 11. 12, 13 e 14. Helena, já achou? 30, versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, tampouco está longe de ti, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos, nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Isso é um tapa na nossa cara, né, irmãos? Se você guardar esses mandamentos, eu vou prosperar a tua vida. Olha, prosperar toda a obra das tuas mãos, o fruto do teu ventre, dos teus animais, da tua terra. O que é que você precisa fazer? Guardar esses mandamentos e esses estatutos no teu coração. E é o que ele fala? Então eu quero ser próspero, eu quero ser bem-aventurado, eu quero esses estatutos. Onde está? Está aí no céu? Ele fala: não está no céu. Nem tampouco além do mar. Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, ela habita no seu coração. Então a palavra que já está no teu coração, ela precisa ser aplicada para que essas bênçãos aconteçam na sua vida. Então o que precisamos fazer é colocar em prática aquilo que já está no nosso coração, a palavra de Deus. Quando colocamos em prática a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham. O povo israelita passava por várias dificuldades quando não guardavam a palavra de Deus. Nós podemos observar isso em Oséias, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Eu vou ler para ganharmos tempo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja, irmãos,
perderam o povo e quanto nós perderemos se um dia esquecermos da palavra de Deus. Veja, guardar a palavra de Deus é uma demonstração de amor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João no capítulo de número 14, versículo de número 23 e o versículo de número 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha. Se alguém me ama, guardará a minha. O meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra de Deus é uma demonstração de amor a Deus. E o salmista, no Salmo de número 119, no verso 11, ele diz assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, meus irmãos, nós estamos dizendo: Senhor, eu te amo, estou guardando a tua palavra dentro de mim, e quero fazer com que essa palavra floresça e mude as minhas atitudes. Meus irmãos, isso é em relação ao Velho Testamento, mas veja que Jesus citou as Escrituras. Jesus falou sobre a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 1. E esse capítulo de número 4 ele é maravilhoso, porque veja que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo número 3 do capítulo 4 de Mateus. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Jesus falou que estava escrito. Escrito aonde? A palavra. E Jesus falou para ele assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou isso para ele, mas isso estava escrito aonde? Deuteronômio, no capítulo número 8, versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus filhos, nem os pais te conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus citou as Escrituras, Deuteronômio, capítulo número 8, versículo 10 para o inimigo. Então o inimigo, meus irmãos, se transportou ele à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo de número 4. E disse-lhe, veja que também o inimigo cita as Escrituras para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está... Olha como o inimigo é astuto e sujo. Jesus citou Deuteronômio para ele, ele vai lá e cita essa passagem aqui que está no livro dos Salmos, que é número 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Mas, meus irmãos, enquanto eu estava falando para minha esposa, enquanto o inimigo vai com salmos, né, que é canto, que é aquela coisa interpretativa, que é poema, né, Jesus vai com a lei, com o mandamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentaste lá em Massá. Lá em Massá, os irmãos lembram daquela passagem da pedra que Moisés pega. O povo estava com sede, querendo tomar água, e começa a provocar Deus. Ele diz para Moisés: toca nessa pedra aí, e a água vai sair. Moisés vai lá e bate na pedra, aquilo custou, né, irmãos? Aquela pedra
era a pedra de Meribá, ela mirava para o trono da graça, né? E novamente o inimigo, não satisfeito, ele transporta, né, para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso darei se me prostrares e me adorares. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Louvado seja o nome santo de Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, tinha conhecimento das Escrituras e Jesus gostava de Deuteronômio. Nós vamos ler agora o livro de Deuteronômio, porque é aprendizagem. Em Lucas, no capítulo número 4, meus irmãos, que quando o inimigo ele passa por essa fase, o inimigo lá no deserto, ele vence o inimigo no deserto, Jesus volta para a cidade e ele vai lá em Nazaré, que é a cidade que ele nascera, e ele foi na sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 17, e foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele leu Isaías de número 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Senhor falava sobre as escrituras, ele tinha a palavra no seu coração, meus irmãos. Eu quero trazer uma rápida informação aos irmãos. Foi feito um estudo recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico lá nos Estados Unidos, em que eles estudaram 40 mil pessoas lá nos Estados Unidos, de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estávamos agindo referente às Escrituras. E eles descobriram um caso que acabou se tornando a principal descoberta do estudo. Eles queriam saber como estava o comportamento das pessoas que liam a Bíblia. E eles observaram uma coisa extraordinária. Eles disseram assim: olha, quando lemos a Bíblia, e isso pode ser apenas no domingo, quando o pastor levanta a igreja, vamos ler a palavra de Deus. Quando lemos uma vez só, pode ser em casa, nessa ocasião, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas na vida da pessoa. Uma pessoa que lê a palavra de Deus uma vez na semana, no culto, ou seja, em casa, em algum lugar que ela ouve, ela não demonstrou sequer um fator importante de mudança na sua vida. Continuou na mesmice. 2 vezes por semana é quase também significante. Eles analisaram e pesquisaram que 3 vezes por semana mostrou uma certa mudança, como se fosse aquele aparelho do coração, sabe, que vai medindo e tem um pontinho. A pessoa que lê a Bíblia 3 vezes na semana é como se fosse aquele pontinho ali de mudança na sua vida. Mas veja que interessante, irmãos. Quando eles fizeram um teste com as pessoas que leem a Bíblia 4 vezes na semana, eles esperavam que isso fosse gradual, né? Fosse subindo aos poucos. Mas com 4 vezes na semana dá um pico de mudança na vida da pessoa que lê a Bíblia Sagrada. O efeito sobe de forma incrível, ele colocou o pesquisador. Ele diz que algo muda radicalmente
Observe, o sentimento de solidão cai 30%. Oh, glória! 4 vezes na semana. Problemas com raiva, ódio, rancor, cai 32%. Problemas com relacionamentos conjugais, problemas de amargura, decepção, problemas com os filhos, cai 40% quando lemos a Bíblia 4 vezes na semana. Irmãos, vejam isso. Alcoolismo cai 57%. Estagnação espiritual, ou seja, a pessoa que é fria espiritualmente, a frieza espiritual cai 60%. Uma pessoa que é fria espiritual, aquela frieza, ela aumenta 60% da vida da pessoa que lê 4 vezes na semana a Bíblia Sagrada. A pornografia diminui 61%. Veja isso. O aumento da fé aumenta 200%. Porque ela começa a ler a Bíblia e a fé dela aumenta 200%. E veja isso, irmãos. Isso é uma alegria para nós aqui do Graúna. Quando começamos a praticar, pastor, a leitura da palavra de Deus, o discipulado, eu lembro muito disso, aumenta 230%, irmãos. Quando eu vi isso aqui, eu me alegrei. Por quê? Porque graças a Deus e aos nossos pastores que amam a palavra de Deus, nós nem sequer tínhamos um grupo de discipulados. Mas a leitura da palavra de Deus vai provocando a gente. Hoje já temos um pequeno grupo de discipulados na igreja. Isso é um efeito da palavra de Deus, irmãos. Glória! Veja, lendo 4 vezes na semana. Glória a Jesus! O que nós poderíamos fazer lendo todo dia, então, irmãos? Glória a Deus! Eu me emociono com isso, porque quando nós estamos na palavra de Deus, a gente vai ouvindo e ela vai entrando no nosso coração. Nós começamos a ver a ação de Deus através da sua palavra. Quantos de nós estamos desanimados, tristes, mas viemos para a igreja e ouvimos a palavra de Deus e saímos confortados, alegres, aquele sentimento de tristeza foi embora e temos um sentimento de alegria, porque a palavra de Deus entrou no nosso coração. Quantos casamentos foram restaurados pela palavra, pelo ensino da palavra de Deus? Quantas vidas poupadas, meus irmãos, com a palavra, através da palavra de Deus? E eu louvo ao Senhor porque os nossos pastores que já dormem no Senhor pregaram a palavra de Deus. E hoje nós estamos ensinando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Isaías, meus irmãos, no capítulo número 40, no versículo 8, está escrito: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus, em Mateus, no capítulo número 24, versículo número 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão me passar, disse Jesus. A palavra de Deus é proveitosa para o ensino. Segundo Timóteo, no capítulo número 3, versículo número 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem uma missão, ela tem um endereço certo, conforme Isaías, no capítulo número 55 e o verso 10, porque assim como desce a chuva
dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. A palavra de Deus, ela tem endereço certo. E que nesta noite, meus irmãos, abramos o nosso coração para deixar a palavra de Deus entrar na nossa vida. Glória a Jesus, glória a Jesus. A palavra de Deus nos santifica. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo de número 17, o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo de número 26, que o original tomou por base na terça passada. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela não fica parada. É o espírito, é a alma, é o corpo que santifica. É a palavra que santifica os crentes, a glória. É a palavra que santifica. É a palavra que nos purifica. Salmo de número 119, no verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos limpa. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é transformadora. Por quê? Hebreus, no capítulo número 4, versículo 12. Porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jeremias, no capítulo número 23, versículo 29, disse Deus: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Oh, aleluia! Nós temos, meus irmãos, a exemplo Neemias. O povo estava distante da palavra, o povo estava rebelde, mas quando Neemias, meus irmãos, aleluia, abre aquele livro, chama o povo. Na verdade, está no livro de Neemias, mas quem faz isso é Esdras, né? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres. Neemias, no capítulo 8, versículo 2. E todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia e do sétimo dia do mês, e leu o livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, meus irmãos. Vocês ficaram ouvindo a palavra de Deus, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita. Ele fala o nome dos homens que estavam com ele no versículo 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor por em terra, porque ouviram a palavra de Deus. Já pensou no mundo, Elaine? Das 6 da manhã até o meio-dia, palavra. Vai louvar depois da palavra. Oh, glória. Quem ouve a palavra e não cumpre, está se auto-enganando.
Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O salmista disse que lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho era a palavra de Deus. Agora já foi. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual e valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é esse amor. Cante. A palavra de Deus é doce mais que mel. O que toma pela fé há de ser fiel. Poderemos conceder o Emanuel, rocha viva onde manda leite e mel. Eu encerro essa primeira participação, meus irmãos, vendo aos irmãos que está em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quantos nesta noite recebem essa palavra, meus irmãos? Que Deus abençoe. Se o pastor nos der a oportunidade, na próxima semana nós vamos estar lá falando sobre Jesus, a palavra viva de Deus. Eu sou o verbo. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava. O verbo é palavra, né? A palavra de Deus é doce mais que mel, e a que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel. Deus abençoe o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que bênção. Glória a Deus por esse ensino. Terça-feira, amém? Ficou um gostinho de quero mais? Né? Eu fiquei, né? Passou a hora que nós nem percebemos. É Deus trabalhando no nosso meio, nos ensinando. Deus nos deu os temas, né? E cada um que tem vindo aqui, o pastor Edson, o evangelista Reginaldo, e agora Daniel, tem sido mesmo um instrumento de Deus. Então que nós estejamos atentos ao ensinamento, né? Porque há grandes ensinamentos do Senhor para esta igreja, em nome de Jesus nós agradecemos. Então vamos louvar a Deus pela vida do teu servo, cada um que tem feito uso desse púlpito, né? Eu estava meditando esse dia sobre um acontecimento ali no Ministério de Santa Amaro, em Parelheiros. Estava tendo um evento lá e uma pessoa entrou e pediu para o meu irmão estava na direção do evento, e pediu para o meu irmão para ir tocar no púlpito. Aí ela foi, tocou no púlpito, fez uma oração, saiu de lá chorando, renovada. Irmãos, a gente sabe que as coisas naturais, materiais, não são nada. E isso traz a nós a seguinte reflexão: da grande responsabilidade que é estar neste lugar. É um lugar que para algumas pessoas realmente, e deve ser assim, viu? É um lugar onde deve ser santificado para que a palavra de Deus seja pregada para a transformação das vidas, né? Para renovo, para curas.
Então, parece bobeira dessa pessoa ir lá, mas ela, na fé dela, ela acreditava que Deus ainda coloca homens, e também as mulheres que vêm aqui pregar, para o bem das almas, para o bem das pessoas. E isso nos traz essa reflexão. Então eu glorifico a Deus por eles, cada um que tem feito uso desse lugar, ter sido comprometido, né, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, e fazer a vontade. Então, somente a vontade do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Vamos refletir mais. Qual que é o seu nome? Poliana. Né? A irmã Poliana está aqui conosco nesta noite. Vamos recebê-la. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E você, né? Seja sempre bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Também, né? Congrega no lugar? Não congrega, mas é cristã. Não é cristã? Quer esse Cristo? Não quer esse Cristo? Você crê? Amém. Se você crê, amém. Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor, que o Senhor conceda a oportunidade para que as almas venham a se render, breve ele está, né, para voltar. E eu creio em salvação de almas nesta noite também. Amém? Vamos pedir para o pastor Edson me ajudar e orar e dar a bênção apostólica. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar e entregar em nome de Deus, né? Quem precisa mais? Amém. Quem gostou da palavra hoje, diga amém. Foi maravilhosa, né, irmão? Tá certo? Tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Né? Uma coisa linda, né? É uma revelação divina da palavra de Deus. Né? É bom que não deixa dúvida, né? Depois quando a Daniel falar aqui para nós, onde é que fica a divisão da água do Espírito? Porque a palavra de Deus vai até lá, né? Tá certo? Glória a Deus. Oramos, querido Pai, que está no céu nesta noite. Nós te adoramos, Senhor, pela beleza da tua santidade, pela grandeza e o amor que o Senhor tem para conosco. Porque nesta igreja, Senhor, temos a oportunidade de ouvir a tua palavra falar conosco. A tua palavra, Senhor, é vida. Glória seja dada ao teu nome. Nos levanta, nos renova, nos destrói, nos faz lembrar todas as coisas que o Senhor tem falado. Abençoa grandemente a tua igreja, Senhor, para que eles possam dar ouvido à tua voz e ouvir a tua palavra e se alimentar com esse pão divino que tem descido da tua glória, para nos renovar diante da tua presença, com força e alegria que tem fortalecido a nossa alma, Senhor. Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Anábia subidé, raiaçou. Oh, Espírito Santo, que coisa linda quando a tua igreja dá ouvido à tua voz e à tua palavra, Senhor. É confirmada pela tua glória, pela tua presença, como prova que o Senhor tem visitado um coração triste, angustiado, um coração cheio de problema, e tem renovado as forças para que nós vamos a ti com a nossa inteira certeza de nossa fé. Continua conosco, Senhor, neste momento, usando teus filhos, instruindo a tua igreja na verdade da tua palavra, guiando para a glória celestial, no caminho da verdade, aonde podemos alcançar a libertação dos problemas, das dificuldades, da cura divina, Senhor, é com a tua palavra. Eu te peço agora, meu Deus, pela esse jovem que a tua serva pediu oração,
Meu Deus, tira tuas mãos e repreende todo mal. E não somente ele, mas todo aquele que se encontra enfermo, com problema, com dificuldade, aquele que está em casa. Visite agora, Senhor, quebrando toda barreira, tirando todo, Senhor, aquilo que leva ele à angústia e os problemas. Em teu nome, Senhor, nós te pedimos, repreenda todo mal nesta noite. E ao sair deste lugar, protege-nos debaixo da tua graça. Livra cada um dos teus filhos e das tuas filhas, meu Deus, para a glória do teu nome. Te pedimos por todos, Senhor, neste momento, o pastor desta igreja, a sua família, os obreiros e todos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo fique com todos e todos digam amém. Que Deus o abençoe. Também,